Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos castanhos e estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça preta e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para hoje eu separei para vocês o assunto de gêneros textuais. Antes de nós partirmos para as questões, vamos verificar aqui o que é o conceito de gênero textual. Mas antes da gente começar, é importante que você tenha em mente a diferença entre tipo de texto, ou seja, tipologia textual, e gênero textual. Os alunos costumam confundir muito esses dois conceitos, mas são coisas diferentes, tá? Tipologia textual diz respeito ao estudo dos tipos de texto. Aí você conhece aquelas tipologias argumentativas, dissertativas, diz respeito à classificação com relação à estrutura desses textos. Já o gênero textual diz respeito à função de cada um desses textos. Você sabe que todos os gêneros eles cumprem uma função social. Por exemplo, a notícia, ela cumpre a função social de informar sobre determinado fato. A mesma coisa a reportagem. Por exemplo, o poema, ele também tem uma função social. Ele serve, por exemplo, para oferecer uma experiência estética ao leitor. Então, todo gênero cumpre uma função social. Quando você lida com o gênero, você pode perguntar assim, para que ele serve? Com qual objetivo ele foi criado? Mas vamos ver aqui a definição desses gêneros textuais. São formas variadas de textos que surgem a partir das relações sociocomunicativas e têm funções sociais específicas, como eu falei para vocês, né? Alguns exemplos de gêneros textuais são a carta, o conto, a crônica, a receita culinária, a bula, o manual de instruções, a resenha, a lista, as verbetes, é quase que infinita essa lista de gêneros, né? No decorrer da história da humanidade, as pessoas foram inventando diversas formas de se comunicar, diversas formas de produzir texto, e aí surgiram essa grande quantidade de gêneros textuais. Olha o que diz aqui, os tipos textuais. São as classificações da estrutura linguística padrão dos textos que se referem ao conteúdo e ao formato. Alguns exemplos de tipos textuais, ou como vocês conhecem, a tipologia textual. Nós temos a dissertativa, argumentativa ou expositiva, a descritiva, a narrativa e a injuntiva. E é importante lembrar, pessoal, que o mesmo gênero pode ter mais de uma tipologia. Por exemplo, o gênero romance, como por exemplo os romances do Machado de Assis, da Clarice Lispector. Você sabe que o gênero romance, ele transita entre duas tipologias, como por exemplo a tipologia narrativa e a tipologia descritiva. É muito interessante você conhecer as especificidades dessa tipologia. A narração tem como objetivo contar uma história. A descrição, ao uso abundante de adjetivos. Então percebe que a tipologia ela vai muito mais numa questão estrutural do texto do que na função social, que é o caso do gênero textual. Certo, queridos? Vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das nossas questões? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Questão número 1 da PUC. Leia o trecho de texto a seguir para responder à próxima questão. O cafezinho de Rubem Braga, Leandro Carnal. O capixaba Rubem Braga nasceu em 1913, cursou Direito em Minas, porém logo foi atraído para a carreira de jornalista. Ainda adolescente, já publicava textos no Jornal da Cidade, Cachoeiro, do Itapemirim. A cidade sempre seria lembrada pelo filho mais conhecido, Roberto Carlos, mas além de Rubem e seu irmão Newton, também são cidadãos ilustres de lá, controversos Carlos Imperial e Luz del Fuego. Por suas escolhas de vocabulário, construções sintáticas e conteúdo apresentado, o texto tem características predominantes de qual gênero? Vamos lá observar. Você percebeu que há uma pessoa, a vida de uma pessoa sendo apresentada para a gente, numa perspectiva até histórica, né, diríamos assim. Aí tem aqui a apresentação dos filhos, qual foi a contribuição dessa pessoa, a trajetória de vida dela. Pessoal, qual é o gênero que tem essa função de contar a história de vida de alguém? Só pode ser o biográfico, né? Ou seja, uma biografia. O que seria um comentário? É um texto muito curto, né? É diferente, por exemplo, de uma biografia, que você vai fazer uma perspectiva histórica da pessoa. E o comentário ele pode ser sobre qualquer coisa. Pode ser um comentário sobre um jogo de futebol. A biografia é sobre a vida de alguém, né? São coisas completamente diferentes. Epistolar, tudo que se refere a epístola é carta, não é o caso do texto que nós estamos analisando. Não é uma crônica, e aí você vai tomar nota, tá? A crônica
ela é bem parecida com o conto, né? Porque os dois são formas aí reduzidas, né? Parece um romance encurtado, mas lembre-se que a crônica ela fala de fatos cotidianos, já o conto ele pode ser sobre qualquer coisa, né? E aí você vê que no texto não tem nem conto e nem crônica. Ah, professora, mas não é a vida de uma pessoa? Não é um fato cotidiano? Sim, mas só que a crônica ela tem que ter a ver com uma história que foi inventada com base no cotidiano. A biografia é a vida real de alguém, portanto não pode ser a letra D. E a letra E apresenta assim, ó, é um texto narrativo, só que aí o enunciado da questão está perguntando quanto ao gênero e não quanto à tipologia. Lembra que eu falei no início da aula que a gente não pode confundir esses dois conceitos? Tipologia pode ser narrativa, dissertativa, injuntiva e por aí vai. O gênero diz respeito à sua função social. Então a única alternativa que traz essa ideia de biografia, obviamente, é a letra A, certo? Então vamos agora para a nossa segunda questão aqui do Enem 2022. O texto diz, projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Queridos, vocês podem observar, antes de nós lermos o texto, que se trata de uma notícia, né? Até pelo fato de ter uma manchete, uma linha fina, ter o objetivo informativo. Então, conseguimos perceber que se trata de uma notícia pelo caráter informativo, né? Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os animais, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, a notícia tem como objetivo divulgar a ideia de um projeto, além de alertar a população sobre esse problema de saúde. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema da PL 404 de 2017, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Vocês percebem que uma das características do gênero notícia é a objetividade na linguagem, é uma linguagem culta, porém não chega a ser rebuscada, desde que o objetivo central seja passar a informação de maneira clara para a pessoa que está recebendo a informação. Olha o que diz o enunciado. Essa notícia, além de cumprir a sua função informativa, assume o papel de... Essa questão é muito boa, pessoal, porque assim, ó, todos nós sabemos que a notícia tem uma função informativa. Só que o enunciado quer saber, além da função informativa, que outro objetivo essa notícia teve ao ser vinculada no jornal de grande circulação? Vamos observar aqui as alternativas. Fiscalizar ações de saúde e saneamento da cidade? Vocês acham que a notícia tem esse tom? Não há um chamamento para o interlocutor ou para quem está lendo essa notícia para fiscalizar as ações de saúde. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população, é sobre isso que o texto está falando, né? Defendendo políticas públicas voltadas a esse o outro objetivo? Ou é a letra C? Conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública? É claro que essa é a nossa resposta. Além de cumprir uma função informativa, que é o papel da notícia, você observa que essa questão, esse texto também está alertando para a gravidade da doença leishmaniose. Então há um papel de conscientização social, portanto a nossa única resposta é a letra C. Vamos observar as outras? Propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos. Não há nenhuma campanha sendo promovida na notícia. E essa também não é a função da notícia, né? Responsabilizar os agentes públicos pela demora. Essa daqui é a mais absurda de todas, né? Tenho certeza que foi a primeira que você descartou. E aí, Manu? Tem alguma dúvida sobre esse assunto agora pra gente? Manda aí a sua pergunta, por favor. E quanto ao gênero poema, professora? Eles geralmente são difíceis de interpretar. Quais as suas dicas para a interpretação de poemas? Manu, o poema, geralmente muita gente trava na prova quando encontra poema, né? Porque geralmente as pessoas não costumam lidar com poemas no seu dia a dia, então há um distanciamento desse gênero literário. Mas você quer umas dicas aí bem bacanas para você não se assustar quando for lidar com poemas, quando for interpretar poemas? A primeira dica é prestar atenção na sonoridade das palavras. Os poemas, eles trabalham muito com essa cadência melódica, com a sonoridade, prestar atenção nas figuras de linguagem que esse texto traz para você. Muitas vezes ele tem uma metáfora, tem uma metonímia, uma hipérbole, e é importante que você conheça essas figuras de linguagem. E, claro, prestar atenção no autor, que muitas vezes já te entrega qual é a escola literária. Vamos tentar aplicar esses conceitos nas questões, Manu? Vamos aqui para a nossa próxima questão, questão de número 3, questão da Unifor 2024. 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos
temos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu não sei se vocês perceberam pela escolha das palavras, 666. Ele fala que a vida ela passa muito rápido e que muitas vezes a gente está tão preso à questão cronológica e não se atrasar para a vida, mas o tempo acaba passando e quando a gente vê já está com 60 anos, não há mais tempo de fazer a maioria das coisas que nós planejávamos. E ele disse que se tivesse mais uma oportunidade, nem prestava atenção no relógio. Seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Acerca da poética de Quintana, é coerente afirmar, ou seja, está de acordo com as ideias trabalhadas no texto, a vida é vivida de modo intenso, sem urgências? Não, as pessoas não vivem a vida dessa maneira. E é justamente isso que está sendo criticado no texto. Essa pressa de viver, esse desespero de viver, não é isso? Ele diz que se tivesse mais uma oportunidade, sequer pensaria na passagem do tempo, então não pode ser, obviamente, a letra A. Sua ideia central gira em torno da condição humana e da passagem inevitável do tempo. É claro, queridos, pela escolha lexical, pelo fato de ter falado sobre a passagem do tempo, só pode ser a letra B a nossa resposta, né? Não se trata de um poema difícil de ser compreendido, né? Mas vamos ver a letra C. A efemeridade da vida é um fator positivo ao sujeito moderno e a realização de seus deveres não, ela é um fator negativo de acordo com o poema. Nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres que acabamos esquecendo de viver o que realmente importa. Essa é a grande mensagem do poema. A letra D diz, o ritmo inevitável do tempo é um adjuvante ao viver em potencial, ou seja, você tem que aproveitar ao máximo as horas que te faltam, ser produtivo e estudar. Não é essa mensagem, é uma mensagem de despreocupação com a passagem do tempo. E a letra E fala, não há relação de sentido entre o título do poema e os versos, quando se vê já são... É claro que há. Todas as palavras, todas as escolhas lexicais aqui, elas têm um sentido dentro do poema. Observe a seleção das palavras dentro de um poema, que elas te dizem muita coisa sobre o que ele significa. E aí, Manu, tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Manda sua pergunta de novo aí pra gente. E qual a diferença entre poema e poesia, professora? Essa é uma dúvida muito comum também, Manu. A poesia, ela diz respeito ao próprio fazer artístico. Então, poesia é sinônimo de arte. Então, professora, quer dizer, por exemplo, que em uma pintura há poesia? Claro, uma pintura é arte, portanto, há poesia na pintura. Agora, poema diz respeito a uma estrutura. O que um poema precisa ter para ser considerado poema, professora? Bem, um poema ele precisa ter estrofes, precisa ter versos, precisa ter uma cadência muitas vezes melódica, né? Você sabe, por exemplo, que os modernos eles quebraram um pouquinho com esse padrão. Quando a gente vê a poesia moderna, por exemplo, nós vemos uma aproximação da poesia com a prosa, mas no geral, quando se fala em poema, se fala de uma estrutura fixa, versos, estrofes. E aí, para fazer uma analogia, para você memorizar essa ideia de verso, estrofe, lembre-se que em um texto em prosa, um bloco de linhas eu chamo de parágrafo. No poema, um bloco de linhas eu chamo de verso, ok? São coisas diferentes. Então, linha na prosa, verso no poema. Parágrafo na prosa, estrofe no poema. Certo, meus queridos? Na aula de hoje, nós revisamos os conceitos de gêneros textuais e tipologias textuais, assuntos que são muito importantes para o vestibular da UEA. Baixe o nosso aplicativo, o aplicativo do Preveste, e siga nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Eu te encontro aqui para a nossa próxima aula. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!